Olá, querida aluna, estamos aqui mais uma vez com o módulo 1, aula 3 do curso de Ufologia. O tema de hoje é fase moderna da ufologia, do nível 1 do curso. Agradeço muito a você que então está aí fazendo o curso com a gente. Mais uma aula, chegamos à aula 3. Muito agradecido por você pela participação sua no curso, tá bom? Muito feliz mesmo com a sua participação. Tenho certeza que o curso está sendo muito proveitoso para você e pode ter certeza que muito mais conhecimento ainda está por vir. Agradeço mesmo de coração a presença sua aqui no módulo 1, aula 3 do curso de Ufologia. Então vamos ao tema de hoje, que é fase moderna da ufologia. A fase moderna da ufologia começou com Kennedy Arnold, como vocês estão vendo aí no slide 2. Foi no dia 24 de junho de 1947, quando Kennedy Arnold ele pilotava o seu monomotor a quase 3.000 metros acima das montanhas de Cascade, de Washington, quando ele avistou 9 objetos que se deslocavam a altíssima velocidade. E isso foi no dia 24 de junho de 47, como eu relatei para vocês. No próximo slide, slide 3, seria uma reprodução dos objetos que ele viu. Ele relatava como se fossem pires. Ele relatou-se como se fossem pires voadores. E esses objetos voavam em fila, sabe? Eles voavam em formação. Então, aquilo chamou muita atenção de Kennedy Arnold, porque eles voavam em forma de esquadrilha, né? Como eu falei para vocês, eles voavam em formação. Aí no slide 4, vocês estão vendo aí o jornal da época que saiu. 2 dias depois, saiu uma matéria falando sobre o que aconteceu. Falando do avistamento de Kennedy Arnold, né? E ele falava que os objetos voavam a uma velocidade de mais de 1.200 milhas. Isso aí daria quase 6.000 km por hora. Olha a velocidade que seria desses objetos. E aí do lado direito, nesse mesmo slide, vocês estão vendo aí uma pequena reprodução do avistamento de Kennedy Arnold. Ele relatando como que seria esses objetos. Não seria um círculo completo, vocês estão vendo? Seria quase como se um formato assim, de bumerangue. Ou então, como vocês estão vendo, nas pontas, uma certa inclinação nas pontas. Olha que interessante, né, que foi esse avistamento. E aí começou tudo, o início da fase moderna da ufologia, como vocês estão vendo no slide 5 aí, mais uma reprodução do que ele teria visto. Aí lembra muito mesmo um bumerangue, né? E aí começa a fase moderna da ufologia, então, no dia 24 de junho de 1947. No slide 6, que vocês estão acompanhando aí, quando pediram para que ele descrevesse os objetos, ele disse que pareciam lanchas em mar agitado, ou a cauda de uma pipa ao vento. Depois ele disse, voavam como um disco que deslizava sobre a água. Parecia, sabe quando vocês jogam uma pedra sobre a água, que ela fica pulando, flutuando, né? Ela não chega a encostar? Mais ou menos aquilo que ele tentou descrever. Na foto aí seria ele com o avião que ele voava na época, o monomotor. Foi quando ele teve esse avistamento, e aí começou a fase moderna da ufologia com Kennedy Arnold. Um dos relatos também muito famosos nessa época da fase moderna da ufologia foi quando começou os famosos Foo Fighters. O que seriam Foo Fighters? Foo Fighters seriam bolas de luzes que eram relatadas durante a Segunda Guerra Mundial, e essas bolas de luzes perseguiam os caças durante a guerra. Inúmeros pilotos relataram o avistamento dessas bolas de luz durante a Segunda Guerra Mundial. E essas fotos que vocês estão vendo são fotos reais desses Foo Fighters, desses objetos. Seriam, na verdade, sondas, né? Vocês vão ver como parecem muito com as sondas, por exemplo, com os objetos que apareceram em Capão Redondo, que eu vou falar aqui para vocês, como a Noite dos OVNIs. Enfim, seriam bolas de luzes, porque não dá nem para se ver a forma. Ou melhor, se era algo material, algo físico, a cor, não. O que se viam eram bolas de luzes. E essas bolas de luzes, conhecidos então como Foo Fighters, ficavam acompanhando os pilotos durante o voo. Olha só que caso impressionante, né? Isso no slide 7. No slide 8, começamos então falando dos casos famosos de avistamento de OVNIs. Eu acredito que vocês tenham lido a apostila. Quem não leu ainda, leia, porque ali tem os casos, alguns dos casos famosos, e aqui no slide eu complemento com alguns que eu acrescentei. Vou falar um pouco dos que estão na apostila e também vou falar um pouco de outros casos também muito famosos
que ficaram conhecidos nessa fase moderna da ufologia, que começou, como eu falei para vocês, com Kenneth Arnold em 24 de junho de 47, e ali foi uma enxurrada de avistamentos até hoje. Mas não esqueçam, como vocês viram na aula de ufarqueologia, os OVNIs, essas sondas, naves, seres extraterrestres foram vistos desde a antiguidade. Então não é algo que começou na fase moderna. É fase moderna porque é o que começou a ser relatado a partir dessa época. Mas os relatos, na verdade, sempre existiram, né? Até na apostila fala aí do caso da revista O Cruzeiro, onde a revista O Cruzeiro forjou, né, avistamento de OVNI, né? Então, para vocês verem como tem que também tomar muito cuidado com as informações que chegam. Mas esses casos que eu estou falando para vocês, que eu vou falar agora, são casos comprovados, tá? Casos estudados, bem documentados, até mesmo por militares. Na grande maioria, acho que acredito até que todos aqui que eu vou relatar para vocês, com exceção de Capão Redondo, todos os casos são casos documentados por militares. Então olha a diferença disso tudo, entendeu? Vamos aqui ao slide número 9, começando aqui com um caso muito famoso que ficou conhecido como Caso Trindade no Brasil em 1958, com Almiro Baraúna. O que seria esse caso? O almirante Saldanha, essa foto foi tirada na Ilha da Trindade, feita por Almiro Baraúna, almirante Saldanha, das Forças Armadas Brasileiras. Olha para vocês verem essa foto, que interessante. Foi um objeto que foi fotografado por eles, um objeto gigantesco que foi fotografado e visto por vários marinheiros da tripulação do barco que eles estavam, testemunhado e foi documentado em fotos esse avistamento. Mais fotos reais aí da época. O objeto está bem ao fundo, como vocês estão vendo, mas no zoom eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O objeto foi fotografado. A extinta e saudosa, mais uma vez, a revista O Cruzeiro. Só que aqui não, aqui já foi um caso de informação, não de desinformação. A extinta e saudosa revista O Cruzeiro, em sua edição de 8 de março de 1958, trouxe uma matéria especial sobre o caso da Ilha de Trindade, muito bem detalhado. As fotografias de Almiro Baraúna é um documento resgatado pelo pesquisador Antônio Unels, datilografado por Baraúna em janeiro de 1967. No slide 12, aí tem um recorte do jornal na época, ó, as sensacionais fotos cujos negativos pertencem com exclusividade à revista O Cruzeiro tiveram mais ampla repercussão na imprensa. Olha como foi noticiado esse caso na época. Disco voador visto e fotografado. Por 3 vezes o disco voador pousou sobre a ilha de Trindade. Fotografado disco em Trindade. Olha como foi muito bem documentado também pela imprensa na época. Oficiais, marinheiros e civis que foram testemunhas. Esses são os marinheiros que na época, junto com o almirante Baraúna, foram testemunhas desse famoso caso que aconteceu na ilha de Trindade. Olha para vocês verem as fotos agora com zoom. Esses arquivos são da TV Infa, do saudoso Claudeir Covo, já falecido, mas foi um dos maiores ufólogos do país, que eu tive a honra de conhecer, que me ajudou muito para ser o que eu sou hoje, passou bastante conhecimento para mim, a gente passava horas conversando pelo telefone, naquela época não tinha nem celular, telefone fixo, e ele sempre muito prestativo, me ajudou bastante, até tem com exclusividade no canal Ufologia e Mistério, que eu publiquei uma entrevista que eu fiz com ele em 2007, que nunca tinha sido publicada, nunca tinha vinculado em nenhuma mídia, e ali ele fala de alguns casos famosos, até um que eu não citei aqui, do caso VASP, que vale a pena também, que eu vou colocar para vocês na aula, para vocês estudarem, darem uma ouvida nesse áudio, para quem ainda não ouviu. Aí no slide 14, a primeira foto do objeto e o close da primeira foto. Olha que incrível esse objeto. A segunda foto do objeto e com close a segunda foto do objeto. No slide 15, a terceira foto e a terceira foto com zoom para vocês verem aí, ó. É a quarta foto e a quarta foto com close mais uma vez. Interessante, sabe, desse caso que teve para tentar desacreditar o caso mais uma vez, né? Há uns anos atrás, acredito que deve ser em torno de uns 5, 7 anos atrás, o Fantástico fez uma matéria tentando desacreditar esse caso, falando que, na verdade,
o almirante Baraúna fez esse efeito aí com 2 colheres, uma sobre a outra. Mas dá para ver claramente que não tem nada a ver com isso daí. Os recursos negativos foram muito bem estudados na época, não teve nenhum tipo de alteração, não foi forjado isso daí, teve inúmeras testemunhas, e esse caso ficou muito famoso mesmo, e dá para se ver claramente no zoom que realmente é um objeto em forma de disco muito bem visível para todos ali, e no mínimo ali foram, conforme o slide 13 mostra lá, no mínimo ali foram 7 pessoas que testemunharam esse caso. No slide 16, o amigo Baraúna bateu as poses, olha aí nessa foto, mostra o ângulo que ele tirou as fotos. Ó. Bateu 6 poses do filme na ocasião. A tripulação estava em estado de histeria com o avistamento e infelizmente em 2 poses o obturador da câmera foi acionado sem que o UFO estivesse focalizado, pois os militares corriam pelo convés e acabaram esbarrando em Baraúna. Mas mesmo assim ficou um registro histórico aí, que muitas pessoas nem sabem desse caso, mas esse caso aí da Ilha de Trindade, mais uma vez no slide 17, no close a foto, é um objeto incrível que foi fotografado. Realmente esse registro é maravilhoso mesmo. No slide 18 vamos entrar no caso Roswell, o famoso caso Roswell. No slide 19, continuando aí, ó, o caso Roswell foi um incidente que aconteceu que diz respeito a uma série de acontecidos em julho de 1947 que aconteceu esse caso. Esse caso fala na apostila, quem leu aí a apostila está bem mais detalhado, mas assim, basicamente foi esse do avistamento, né, que aconteceu da queda de um OVNI, na verdade, e o Major Marcel, que aparece nesse slide aí, na foto, primeiramente, ele recolheu pedaços da nave, teve acesso aos pedaços da nave que caiu em Roswell, tinha seres ali que morreram durante a queda, acredite-se até que pelo menos um deles estava vivo ainda, e na ocasião o exército afirmou que realmente caiu uma nave. Eles falaram com todas as palavras, disco voador. E menos de 24 horas depois, o Major Marcel foi obrigado a tirar essa foto. A neta dele reafirma isso, fala que o avô dela contou isso para ela inúmeras vezes, que ele foi obrigado a tirar essa foto para desmentir o caso, para que o caso não fosse espalhado para a imprensa, muito menos para a população. Não sei se é com medo de causar histeria, medo ou pânico, ou, na verdade, ali, como vocês podem ver, começou toda uma fase de acobertamento, desde do Kenneth Arnold. Podem ver que foi em torno de dias depois que aconteceu o caso de Kenneth Arnold, que deu início da fase moderna da ufologia, o caso Roswell foi dias depois do ocorrido, ó, também, ó, julho de 47, tá vendo? Foi onde caiu a famosa nave na cidade de Roswell, no Novo México, nos Estados Unidos. No slide 20 vocês veem um jornal da época que rapidamente noticiou que um disco teria caído no rancho em Roswell, e como eu falei para vocês, 24 horas depois, aproximadamente, o exército veio tentar desmentir tudo. Olha a política de acobertamento que o exército faz. No slide 21, a famosa Operação Prato. O que foi a Operação Prato? A Operação Prato foi um momento em que objetos eram vistos na região de Colares. Esses objetos atacavam as pessoas. Luzes atacavam as pessoas, que ficaram conhecidos como luzes chupa-chupa, luzes vampiras. Ou seja, chupa-chupa por quê? Porque quando tocava essa luz atingia as pessoas, geralmente do lado esquerdo, próximo ao peito, ali ficavam pequenos furinhos e ali tinha a coleta de sangue das pessoas. Então foi um caso que aconteceu entre setembro e dezembro de 1977. E as forças aéreas realizaram buscas no município, na ilha de Colares, em plena selva amazônica, onde os moradores relatavam supostas naves extraterrestres, raios luminosos que causavam queimaduras. E a Operação Prato recolheu em torno de 130 avistamentos de OVNIs por militares e civis. Foram em torno de 500 fotografias e em torno de 16 horas de filmagem. E interessante que praticamente todos esses registros,
O próprio coronel Joran G. Holanda, que foi o responsável pela missão na época, ele pagou do bolso dele essas fotos, esses rolos de filme. E em 97, meses antes de ele morrer, o coronel Joran G. Holanda, que chefiou a operação, ele deu uma entrevista que confirmava ter visto OVNIs do tamanho de um prédio, por exemplo, de 30 andares. Um desses relatos que ele fala isso é realmente impressionante, era isso mesmo que ele falava. Um objeto do tamanho de um prédio de 30 andares pairou sobre eles. Ele relata que um ser saiu desse objeto, isso no último avistamento, que um ser saiu desse objeto, eles naquele barquinho lá, ele com os soldados dele, naquele barquinho, o objeto parou perante eles, esse ser desceu, ficou olhando para eles, voltou flutuando novamente para a nave, e a nave foi levantando devagar e foi se deslocando, só acionou o propulsor deles, o propulsor da nave, quando já estava longe, porque sabia que se acionasse ali, o próprio Joran G. Holanda relata no depoimento que iria danificá-lo. O interessante desse caso, que ele, logo após ele conceder essa entrevista à revista UFO, a revista UFO nem tinha lançado ainda a matéria, que ele deu uma matéria para a revista UFO, ele gravou um DVD, na época uma fita VHS, mas é uma entrevista que ele gravou em torno de 40 minutos, e aí na fita ele dá relatos incríveis dos avistamentos dele. E antes mesmo da revista ir ao ar, ele é encontrado morto em sua residência. Alguns acreditam que foi suicídio, outros acreditam que foi queima de arquivo ou pode ter sido assassinado. Eu acredito muito na teoria de queima de arquivo. Mesmo amigos meus ufólogos que tinham contato com ele falando que esses contatos mexeram muito com ele, no psicológico dele, né? Mas eu ainda acho queima de arquivo, porque ele estava muito empolgado, estava muito feliz pelo trabalho que ele estava fazendo, de começar a fazer esse desacobertamento. E foi muita coincidência, né? Ele aparecer morto no quarto dele pouco tempo antes da revista ir ao ar, a matéria dele ir ao ar. Então é algo que ficou registrado aí, que para mim ainda esse caso pode se tratar sim de uma queima de arquivo. Não tem como se provar, lógico, mas essa é a minha opinião pessoal no caso de Joran G. Holanda. No slide 22, aí a foto dele, né, do capitão Joran G., que é quem esteve à frente das pesquisas dos fenômenos ocorridos no Maranhão, na ilha de Colares, onde chegou a fotografar diversos OVNIs, filmou, enfim, um trabalho maravilhoso que o coronel Joran G. Holanda fez, que ficou com certeza para a posterioridade, para as pesquisas. No slide 23 seria uma reprodução do ataque das luzes vampiras, ou chupa-chupa. Teve um documentário no History e também o Linha Direta Mistérios, na época da Rede Globo. Acho que isso deve fazer uns 15 anos, no mínimo, teve essa matéria. Fizeram Linha Direta Mistérios sobre esse caso, sobre o ataque das luzes vampiras. Eu vou estar colocando no grupo para vocês, tá? Vou ver se eu localizo esse Linha Direta Mistérios. Eu acredito que eu localizo. Se eu não localizar, eu tenho. Eu vou colocar para vocês no grupo, para vocês estarem assistindo. Vale muito a pena, que ali tem uns relatos muito interessantes, muito incríveis ali para vocês. No slide 24 seriam fotos reais liberadas da Operação Prato. Na verdade seriam fotos de luzes, né, desses objetos em preto e branco ainda. Quando vocês verem esses traços que vocês estão vendo, é que o objeto estava em movimento. Foi fotografado no momento que o objeto fez um movimento. E o obturador da câmera, ou seja, a lente da câmera, ela tem um tempo que ela fecha, vamos supor, ela fica aberta, a lente. Ali está captando a imagem, daí ela fecha para registrar a imagem no obturador, que a gente chama, que vai registrar no filme ou agora na memória da câmera. Então, naquela época era assim, né? Principalmente. Daí, como tinha o tempo de exposição do obturador, ou seja, essa lente ficava aberta enquanto o objeto se movia. Então, por isso que conseguia fotografar o rastro, né? Porque é o tempo que a câmera deixava para fechar o obturador. Essa lente que tinha na câmera antigamente, é o tempo de exposição para ficar registrado nos filmes de negativos, né? Hoje em dia os registros a gente controla tudo por, vamos dizer assim, computadorizado, né? Mas antes era algo mais assim, manual, os ajustes, né? No slide 25, foto real também de um objeto fotografado pela equipe do coronel Joran G. Holanda durante a operação. Olha que interessante, né? É um objeto esférico também, com a luminosidade dele exposta aí.
o colorido especial dele. Então é algo realmente impressionante, né? Mas é lógico, essas fotos que eles liberaram são fotos, vamos dizer assim, insignificantes perto do material que o Irã de Holanda teve, né? Porque o tempo todo eles estavam filmando e fotografando os avistamentos, os objetos. Então vocês imaginem mais de 500 fotos, em torno de 16 horas de filmagem em vídeo, 16 horas, vídeo não foi divulgado nenhum. Vocês imaginem o que o Irã de Holanda não fez de registro. Eles liberaram essas, mas na verdade são em torno de 500 fotos. Cadê as fotos espetaculares? Já era para ter liberado. Essa é uma luta enorme dos ufólogos para a liberação dessas imagens, desses vídeos. Espero acontecer, que eu espero estar vivo para ver essas imagens ainda, viu? Que realmente deve ser algo fantástico. Dentro da fase moderna da ufologia, um caso que não poderíamos deixar de falar também, seria do caso de Frederick Valente, de 1978. Esse incidente ocorreu sobre o Estreito de Bess, na Austrália, no dia 21 de outubro desse mesmo ano. E envolveu um piloto civil chamado Frederick Valente. E era um piloto, tá? Ele era muito experiente, já tinha feito inúmeras viagens. Usava um avião modelo Cessna 182L. Ele já havia acumulado uma boa quantidade de voo, tanto noturnas quanto diurnas. E num desses voos dele, ele teve um avistamento de um OVNI que passou a rodear e sobrevoar seu avião. Ele descreveu assim que era um objeto em formato charuto, com mais de 100 metros de comprimento, era um objeto gigantesco. E ele brilhava em todo ele, parecia um metal liso, sabe? Não tinha janelas, não tinha porta, não tinha nada. Era simplesmente um objeto comprido enorme, em torno de 100 metros de comprimento. E Frederick Valente manteve contato o tempo todo com a torre no tempo que o objeto apareceu. E ele falava que o objeto emitia uma luz muito forte sobre ele. E quando aconteceu isso, quando o objeto emitiu uma luz sobre ele, ele falou ainda do objeto, e o sinal de rádio dele continuou aberto por em torno de mais 17 segundos. Houve-se um som metálico de origem desconhecida, e nesse momento em diante nunca mais foi encontrado qualquer vestígio de Frederick Valente. Esse caso é muito, sabe, chega até a assustar um pouco, porque horas depois fizeram buscas por mais de semana, não foi encontrado nenhum vestígio do avião Cessna de Frederick Valente, nenhum sinal dele, nenhum sinal, marinha envolvida, aviões sobrevoando uma área gigantesca, sabe? De centenas de quilômetros, e nada foi encontrado do piloto Frederick Valente. Esse caso é um caso, até hoje, sem explicação. Também tenho no canal, vou estar colocando para vocês também no grupo, para vocês ouvirem o áudio original. Eu coloquei no canal. O original da conversa de Frederick Valente tem esse momento que fica aberto o canal, esse som estranho, e ele para de falar depois desse som. É algo que chega até a assustar um pouco, viu? Realmente esse caso é muito impressionante. E a Illustrade 27, a Noite Oficial dos OVNIs do Brasil, que há uns anos atrás fez aí 30 anos da Noite dos OVNIs, que eu participei numa matéria especial aí com a Rede Globo. Fiquei 15 dias com eles, mandando material, documentação, relatórios, sabe? Documentos oficiais da Força Aérea, infelizmente não foram vinculados, principalmente o laudo que eu também entreguei para eles não vincularam, deixaram como se fosse algo duvidoso do que teria acontecido. Mas eu afirmei para eles que foram OVNIs de origem extraterrestre, como eu estudei. Para mim eram realmente OVNIs com uma tecnologia extraterrestre. O laudo oficial da aeronáutica fala que os objetos tinham inteligência, mas eles não falam o que seria esses objetos. E a noite oficial dos OVNIs foi o quê? 21 objetos que foram captados pelos radares, e alguns chegaram a ser acompanhados pelos caças. E segundo testemunhos dos próprios pilotos da missão, os OVNIs voavam a velocidade de até 11 mil quilômetros por hora. E ficou conhecida então como a Noite Oficial dos OVNIs no Brasil. Eu tenho também no canal Ufologia e Mistérios 1 hora desses áudios, para você ser o áudio original liberado pela aeronáutica, dos arquivos da aeronáutica, 30 anos depois liberado. Ouçam, é realmente incrível você ouvir o depoimento, o contato da torre com os pilotos, eles falando em como os objetos se comportavam. Olha, parece que você está dentro de um filme de ficção.
Eu vou mandar para vocês e ouçam todo para vocês verem. É algo realmente fascinante, é algo incrível mesmo. Eu fico maravilhado toda vez que eu já ouvi várias vezes, e é algo realmente fantástico esse áudio. No slide 28, o caso Tucano da Esquadrilha da Fumaça em Santos, em 16 de novembro de 1996. O que seria esse caso? Esse caso seria a queda de um avião Tucano da Esquadrilha da Fumaça em Santos, nesse ano que eu falei para vocês. E nas filmagens, na época, aparece um pequeno objeto, uma sonda, né, passando próximo ao avião, segundos antes do avião começar a fazer a manobra, e a asa se parte no momento que ele vai começar a subir para fazer a manobra. E nunca aconteceu nenhum acidente com a Esquadrilha da Fumaça, com exceção desse. Nenhum acidente. O piloto não morreu na época, mas infelizmente uma pessoa que estava na praia assistindo a apresentação acabou sendo atingida por um pedaço da asa e acabou vindo a óbito, infelizmente. Mas esse caso foi por causa de um objeto que passou próximo à asa de um avião da Esquadrilha da Fumaça. Realmente é algo que também ficou marcado nessa fase moderna da ufologia. Olha quantos casos, não só em outros lugares do mundo, né, como no Brasil também, como vocês estão vendo, né? Agora vamos para o Arizona, no slide 29, que seriam as famosas luzes de Fênix. Eu fiz uma pesquisa, uma análise profunda dessas luzes de Fênix. Realmente é fantástico a análise que eu cheguei lá. Assistam o vídeo também no canal Ufologia e Mistérios. Tem lá uma análise minha completa das luzes de Fênix. Vocês vão ficar fascinados por tudo que eu descobri lá. Mas assim, as luzes de Fênix foi por vezes referida como uma série de fenômenos ópticos avistados que teve lugar no céu dos Estados Unidos. Na verdade, sim, houve dois eventos distintos naquela época. Uma formação triangular de luzes, que visto passar sobre todo o estado, e uma série de luzes fixas vistas na área de Fênix. As fixas, ou seja, elas ficaram paradas, né? E aí várias luzes começaram a se acender e começaram ali a fazer uma formação. O vídeo é incrível, como eu falei para vocês, tem aqui no canal Ufologia e Mistérios. Estarei compartilhando para vocês o vídeo para vocês estarem assistindo. Foguetes sinalizadores soltados de aviões, caças, mas na verdade, lógico que não era, porque se fossem sinalizadores duravam apenas poucos segundos e eles iam descendo até se apagar. Essas luzes ficaram muito tempo ali acesas, paradinhas no mesmo local, no mesmo nível, no mesmo alinhamento. É algo fantástico também o caso das luzes de Fênix. Ainda em 97 foi um ano cheio de acontecimentos. Teve também o caso de Capão Redondo, onde dezenas de testemunhas testemunharam um objeto conhecido como uma sonda ufológica. Esse menino aí do slide que vocês estão vendo, o slide 30, é o Alan de Oliveira, ele que acabou presenciando essa sonda, ele acabou pegando a câmera do pai dele e fez, para mim, um dos melhores registros de OVNIs da história que nós temos. Impressionante, numa época que não existia drones, não existia nada disso. Claudio Couve fez uma pesquisa muito interessante, profunda nesse caso. Na época chegaram a falar em pipas com luzes. Olha que absurdo, mas o objeto ele anda no meio de fios, de poste, passa próximo à população, vai, volta. É algo incrível. É incrível mesmo. Também tenho aqui no canal Ufologia e Mistérios uma análise profunda desse vídeo, também impressionante, e vou estar colocando para vocês. Peço para que vocês assistam, que é um complemento maravilhoso para esse tema. As flotilas no México, que aconteceu no ano de 2006, e em outros lugares do mundo também, como o México, Bolívia, Argentina, Venezuela, Peru, e parece também até na Europa chegou a aparecer esse fenômeno. Eram centenas de objetos esféricos voando nos céus. Centenas. Tem vídeos desses objetos voando. Centenas. Tem um vídeo que parece em torno de 500. Na época foram falados que eram balões de gás. Mais uma vez também não eram balões de gás. Pelo movimento que os objetos faziam, eles voavam em formação. Então foi mais um registro fantástico aí também, ó, no slide 32, vocês verem até melhor. Olha quantos desses objetos. Eles faziam movimentos independentes, ou alguns andavam em sincronismo. Olha, fantástico. Não tem nada a ver com bexiga ou balões, no slide 33 é ampliado. Olha
quantos objetos? Quantos? Isso totalmente registrado, viu? Totalmente registrado. No slide 34, falar um pouco para vocês da área 51 que tem na apostila, que é o nome conhecido na base aérea de Groom Lake, que por muitas décadas o governo não admitia, né? E só admitiu a existência dela em 1994. Até então o pessoal só dizia que passava de uma lenda, mas hoje com toda essa tecnologia, imagem de satélite, o governo não teve como negar mais a existência da área 51 e acabou admitindo, né? E lá é feito inúmeros testes de armamentos secretos, desde o ano de 1954. Diariamente, 500 pessoas aproximadamente, entre técnicos, pessoas de apoio, cientistas e militares, embarcam no aeroporto de Las Vegas com destino ao local, no avião Boeing, sem qualquer tipo de identificação. Tem vídeos desse avião pegando as pessoas num aeroporto, numa parte restrita. Já tem documentário que mostrou isso aí. É muito interessante a gente ver, viu? E aí no slide 35, uma imagem aérea do satélite, da famosa Área 51. Essa imagem está desatualizada, até de 2005. Deve ter já muito mais construções do que isso. Isso sem contar em níveis subterrâneos, viu? Que a Área 51 também tem os níveis subterrâneos dela também. No slide 36, uma figura que ficou muito famosa foi Bob Lazar, Robert Lazar, conhecido na ufologia como Bob Lazar. Ele afirma ter trabalhado durante 5 meses na base aérea, a partir de dezembro de 88. Ele deu depoimentos para a televisão em maio de 89. Ele usava um nome falso na época, que não queria se identificar, né? E revelou que o governo dos Estados Unidos estava pesquisando 9 discos voadores e tentava adaptar a tecnologia alienígena aos seus projetos. Ele declara também que sua mulher e ele receberam inúmeras ameaças de morte após isso. Evitando correr mais riscos, em novembro ele decidiu aparecer em público. Tipo assim, é bom eu aparecer porque quando você fala e está exposto, eu acho que na verdade você está mais protegido, né? Nesse tipo de situação, né? Bob Lazar descreveu um lugar secreto, conhecido como S4, próximo ao lago Papoose, no interior da Área 51, onde as naves alienígenas eram guardadas. Ele explicou ainda que fazia parte de uma equipe de 22 engenheiros que eram contratados para estudar os sistemas de propulsão dos discos voadores. No slide 37 ele dá uns relatos, por exemplo. Ele fala assim que as naves que ele pesquisou não possuíam juntas aparentes, nenhuma solda, parafuso ou rebite. As bordas de todos os elementos eram arredondadas e suaves, como se tivessem sido feitas com cera quente e submetida a um rápido processo de resfriamento. De acordo com seu relato, havia troneiros, arcos, delicadas cadeiras de somente 30 centímetros de altura. Ele falava que a unidade de propulsão da nave era do tamanho de uma bola de futebol e ela irradiava um campo antigravidade que, através de uma colina oca situada verticalmente no centro da nave, e aquilo fazia a nave flutuar, né? Lazar teve acesso ao memorando que confirmou suas suspeitas, informações sobre OVNIs, inclusive de autópsias de seres extraterrestres pequenos, seres cinzas com grandes cabeças calvas, famosos Greys, né? Afirmava-se que os alienígenas eram provenientes da galáxia Zeta Reticuli, e era citado como um incidente ocorrido em 1979, no qual alienígenas mataram vários militares e cientistas da base. Esse caso aconteceu, e é um caso documentado. Cientistas foram mortos dentro da Área 51 quando teve um ataque por alienígenas dentro da Área 51. Tudo isso o convenceu de que estava trabalhando em uma nave alienígena criada por mentes alienígenas e com materiais alienígenas. Porque, na verdade, até aí ele achava que as naves que ele estava tendo acesso, na verdade, era tecnologia humana. Ele não tinha se tocado ainda. Ele achava que era uma tecnologia militar que não era ainda divulgada a público. Mas com o tempo ele foi percebendo que realmente aquilo, na verdade, era uma tecnologia extraterrestre que nós não tínhamos ainda conhecimento e acesso daquele tipo de tecnologia. E até Lazar, na época, também descobriu um novo elemento químico. Na época ele já falava do elemento químico, e esse elemento químico foi agora há pouco tempo descoberto, e Bob Lazar já falava naquela época do elemento químico. Olha, tá vendo que interessante esse relato também? É incrível a história de Bob Lazar. E só que é engraçado que não se encontra registro nenhum de Lazar, porque os militares apagaram tudo. Não tem nem o registro onde ele estudou, não tem nada sobre Robert Lazar, tipo a faculdade que ele fala que se formou,
a escola que ele estudou, apagaram tudo a história de Bob Lazar. Quem não assistiu Área 51, né? MIB, Homens de Preto. No filme mostra, né? Quando o Will Smith, que quer ser o agente J, ele tem apagado tudo, né? A vida dele, né? O mundo real que ele vivia é todo apagado, né? Então, seria isso que fizeram, na verdade, com Bob Lazar. O slide 38 é uma ilustração de um desses objetos, de uma dessas naves que ele teve acesso, que ele chamava de modelo esportivo, devido ao design que tinha a nave. Seria a única nave que Lazar inspecionou e viu em ação, sendo ela uma das 9 naves existentes da S4. No desenho vocês veem claramente, ó, tem uma cobertura de observação em cima, em torno de 3 metros, os condutores de ondas que ele fala, ó, um reator dentro, que é ali onde fazia onde ficava o aparelho, tipo uma bola de beisebol, e os geradores de antigravidade embaixo, ó, que fazia a nave se locomover, como a gente vê esses OVNIs aí que desafia totalmente a nossa ciência que nós conhecemos, né? E então é isso, eu queria deixar para vocês aí, ó, encerrando agora a aula, um pouco para vocês da fase moderna da ufologia. Tem mais casos ainda, mas esses são os principais casos que eu queria falar para vocês. Olha como, né, quantas situações, quantos casos aconteceram do contato com OVNIs, com seres extraterrestres, que foi tudo muito bem documentado e até hoje é escondido, né, do público em geral. Como eu falei para vocês, nesse curso a minha intenção é isso mesmo, mostrar para vocês do princípio, entrando para vocês verem agora na parte de discos voadores mesmo, olha, para vocês verem, né, desde quanto tempo, né, nós temos contato com os seres extraterrestres, com as suas tecnologias, como vocês aprenderem na parte de ufarqueologia, desde os primórdios da humanidade, e novamente voltando à tona com a fase moderna da ufologia, durante a Segunda Guerra Mundial, nos voos espaciais, que também veremos à frente ainda, em outro módulo. Mas olha para vocês verem como os seres extraterrestres sempre estiveram entre nós e ainda estão entre nós, né? Então, que sirva muito, espero que eu tenha passado um pouco do conhecimento que eu tenho para vocês. Tenho certeza que vai ser muito bom esse conhecimento, muito gratificante. Agradeço mesmo por vocês, tá, terem aceitado fazer esse curso. Agradeço, fico muito feliz de poder estar passando para vocês isso.